E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Terça-feira, 22 de julho. Diante da tensão crescente da audiência pela guarda de Sofia, Abel reuniu a pouca esperança que lhe restava e, diante do juiz Gomes, reconheceu oficialmente a veracidade da carta escrita por Ellen. Com a voz firme, embora visivelmente abalado, Abel afirmou que a carta existia, que era real, e que expressava claramente o desejo da mãe de que a filha ficasse com ele. Era uma última tentativa de resgatar a confiança da justiça e proteger a neta do destino que se desenhava. Mas fora da sala de audiência, os bastidores fervilhavam. Samuel, atento às movimentações e com a experiência de quem conhece bem os jogos de poder, chamou Léo para uma conversa. Sem rodeios, perguntou ao menino se sabia algo sobre o desaparecimento da carta. A reação de Léo foi hesitante, o que só confirmou as suspeitas de Samuel. Em poucos minutos, ele deduziu que Jaques tinha sido responsável pelo roubo do documento. A astúcia de Samuel ia além das palavras. Ele percebia o que os outros tentavam esconder. E então veio o golpe mais duro. Baseado na ausência da carta física e nas declarações da parte contrária, o juiz Gomes surpreendeu a todos ao anunciar sua decisão. A guarda de Sofia seria transferida para Wanderson. Mais do que isso, o juiz acusou Abel de falsidade ideológica, alegando que a carta poderia ser uma invenção para manipular o processo. A notícia caiu como uma bomba na sala. Abel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Filipa, Léo e todos os que acompanhavam o caso ficaram em estado de choque. Sofia, ao ouvir a notícia, não conteve o choro. Seus olhos diziam tudo o que sua boca não conseguia expressar. Do outro lado, Jaques e Ricardo comemoravam como dois generais após uma batalha vencida. A vitória sobre Abel era, para eles, mais do que um triunfo jurídico. Era uma questão de ego, de controle, de poder. Em sua arrogância, brindaram com vinho, ignorando completamente o sofrimento que causavam a uma criança. Na mansão, o clima era de desolação. Rosa, em silêncio, começou a remoer a dúvida que a atormentava. Teria sido ela, sem querer, a responsável por entregar a carta a Jaques. Lembrou-se de uma situação em que mexeu nos papéis de Abel sem atenção, e desde então não conseguia mais dormir em paz. A confusão em sua cabeça era grande. Sentindo seu sofrimento, Filipa se aproximou e a abraçou, tentando consolá-la. Se aconteceu, foi sem intenção. O importante agora é consertar as coisas, disse, em tom solidário. Enquanto isso, Nina, com o rosto fechado, procurou Danilo e o confrontou. Ela queria saber da carta. Queria entender o que havia sido feito com aquele documento que poderia ter mudado o destino de Sofia. Danilo, como de costume, tentou se esquivar, dizendo que tudo foi feito por um bem maior. Mas Nina já não se deixava enganar tão facilmente. A máscara de Danilo começava a cair aos poucos diante dela. Ciente da dor que sua irmã estava prestes a enfrentar, Léo decidiu procurar Jaques e fez um pedido, que ele a mantivesse como babá de Sofia. Sabia que, mesmo indo para a casa de Wanderson, a presença de Nina poderia suavizar o impacto da mudança. Era o máximo que ele podia fazer por ela naquele momento. Jaques, cínico, fingiu pesar e respondeu com um aceno protocolar, como se estivesse fazendo um favor. Pouco depois, Abel foi chamado a conversar com Sofia. Sentado ao lado da menina, com os olhos marejados, ele lhe deu a notícia mais difícil que já teve que transmitir. Filha, você vai ter que morar com Wanderson por um tempo. Sofia arregalou os olhos, o corpo enrijeceu, e ela respondeu com um grito desesperado. Não, eu não quero. Ele é mau. Você prometeu que eu nunca ia sair daqui. O choro veio forte, e Abel, tentando manter a calma, a abraçou com força. Eu prometi que sempre ia cuidar de você, e vou continuar tentando. Você não vai estar sozinha. Léo, ao ver a cena, sentiu o sangue ferver. Era o momento de agir. Com seu celular em mãos, decidiu gravar escondido uma conversa entre Jaques e Wanderson. Escondeu-se em um cômodo próximo e, com o coração acelerado, registrou tudo. Jaques e Wanderson trocando sorrisos, comemorando a guarda, mencionando a carta desaparecida, falando em vitória garantida. Era o que precisava. Prova concreta da armação. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Cami observava a relação entre Ryan e Dedé com olhos marejados. A menina, tão pequena e ao mesmo tempo tão cheia de vida,
havia conquistado o coração de todos, inclusive o dela. Ryan, com toda sua sinceridade, havia deixado claro o quanto queria fazer parte da vida da filha. Cami, emocionada com a demonstração de amor verdadeiro entre os dois, começou a reavaliar suas próprias atitudes. Talvez fosse hora de parar de resistir e aceitar que Dedé precisava do pai tanto quanto ele precisava da filha. No dia seguinte, com o vídeo gravado ainda fresco em seu celular, Léo mostrou as imagens a Abel. O avô ficou boquiaberto. Isso é o suficiente para reabrir o caso, exclamou. Mas, em vez de ir diretamente à justiça, Abel decidiu enfrentar Jaques primeiro. Queria dar a ele uma última chance de reparar o que fez, ou ao menos revelar até onde ele era capaz de ir para manter o controle. Foi até o escritório de Jaques, olhou nos olhos dele e foi direto ao ponto. Você sabe que essa vitória foi suja. Mas eu tenho como provar. A gravação que o Léo fez. Vocês falaram demais. Tô te dando uma chance. Me diga o que você quer em troca de devolver a guarda da Sofia. Jaques, pego de surpresa, não respondeu de imediato. Seu olhar oscilava entre arrogância e medo. Sabia que se aquele vídeo chegasse ao juiz, toda a farsa poderia ruir. Mas também não estava disposto a ceder facilmente. A tensão entre os dois era palpável. O jogo ainda não tinha terminado. Mas agora, Abel tinha uma carta na manga. E desta vez, era real. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.